Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma entrevista do programa Café e Prosa, que sempre traz as personalidades da cidade, pessoas com relevantes serviços prestados. A nossa capital do estado, Florianópolis, uma cidade que cresce, que busca cada vez mais o caminho para se tornar cosmopolita, e por trás dessas pessoas nós temos brilhantes histórias. Hoje recebendo Priscila Freitas, 39 anos, ela que é oriunda do Morro da Caixa, no centro da capital, no maciço do Morro da Cruz, né? Hoje conhecido também fortemente como Monte Serra, devido à história que tem e da capela que lá existe. Muitas missas do Padre Wilson acontecem lá. Já estive presente também. Ela que é formada em pedagogia na UDESC, mestra em educação, e agora está cursando o doutorado também em educação na nossa Universidade Federal. Tem outras funções aqui que ela se envolve, participa, e a gente vai abordando ao longo da entrevista. Priscila, é um prazer imenso te receber aqui para contar a sua história, embora seja muito jovem, mas um currículo interessante, importante e com desafios e causas a defender em prol de todos aqueles que nasceram no berço do maciço do Morro da Cruz. Seja bem-vinda. Obrigada, eu fico muito, muito feliz, né? A gente tentou aí várias vezes se encontrar, mas agora deu certo. E fico muito feliz também de saber um pouquinho, né, nos bastidores da tua história, saber que a gente é do mesmo lugar, veio do mesmo lugar. Então, eu fico muito, muito feliz de estar aqui com você e falando um pouco de nós e para nós. É verdade, o maciço do Morro da Cruz, que é o primeiro grande berço daqueles que passaram pela escravidão, e tudo foi dado sequência nas questões envolvendo a ancestralidade. Você é neta do seu Teco, que é um personagem importante do Morro da Caixa, fundador do Centro Cultural Anastácia, né, envolvido diretamente com a Embaixada Copalode. Mas eu queria contar um pouquinho dele também, mas da sua vida. Priscila, vamos começar pelo Viva Monte Serra. Nos conte tudo sobre esse projeto que está em execução. Então, primeiro, o Viva Monte Serra nasceu de um sonho de uma mulher negra que mora na comunidade, que o nome dela é Sandra Nascimento, e foi através dela, né, que a gente começou aí a se engajar, né? Ela foi e conversou com o Padre Wilson, e o Padre Wilson mais uma vez dando o pontapé assim, inicial, e ela foi trazendo outras pessoas, né, e também me convidou para estar junto nesse coletivo, que eu chamo de coletivo, né, porque a gente pensa tudo junto. Então, foi ao longo desses anos, começou em 2020, a estruturar como que seria esse turismo de base comunitária. É pensar que esse turismo é de base, porque é através dos moradores, esses sujeitos tornam sujeitos, né? Sujeitos aí de trazer, né, a cultura e aflorar essa cultura para que quem vai à comunidade se encante por esse lugar, né? A gente fala que é um turismo de base comunitária que não é maquiar o lugar e dizer, olha como somos lindos e maravilhosos, mas é mostrar também as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? Em questão de infraestrutura, saneamento básico, educação, enfim, saúde. Mostrar isso também para quem vem, né? Porque é um turismo diferente desse turismo que a gente vê fora, né? Que o turista vai lá, tira foto e não sai transformado. A ideia é que a pessoa vai lá, conhece a nossa história, visita os próprios moradores da comunidade e se encante por aquele lugar, né? Então, e aí, em 2021, a gente começou a fazer o curso, né, de anfitriões, para que também engajasse outros moradores da comunidade para guiar, porque aí eles só podem guiar na comunidade, eles não podem guiar em outro lugar. E aí a gente conseguiu um resultado bem bacana, né? Hoje a gente está com 4 anfitriões, mais a guia, que é a Sandra, né? Ela Sim. é formada em guia de turismo.
E os comunitários, né, que a gente vai na casa, visita. Hoje em dia a gente tem 3 caminhos, né, vamos dizer assim, 3 roteiros, mas que a gente chama de caminho. Né, o que é o caminho da negritude, que a gente conta a história de como essa população chegou até os morros de uma forma violenta, vamos dizer assim, né, porque muitos deles moravam no centro da cidade e passaram por questões de higienização, da política de higienização que existiu, foram morar nos morros. E aí a gente conta também a caminhada das lavadeiras, que é levar os nossos visitantes para conhecer as lavadeiras, como que era esse serviço, né? Tem até a casa da Dona Selma, que ela ainda tem a fonte. Não é assim, gostaríamos que todas as fontes, né, do maciço são 80 nascentes, mas nem todas são limpas, né? Sim. Então, mas na casa da Dona Selma ainda tem esse espaço, né? A bica. Isso, exatamente. Esse espaço, né, de lavação. Então, a gente vai lá, os visitantes se encantam, conversam com ela. E a mãe da Dona Selma era uma bezendeira. Então, lá ainda tem a casa da mãe da Dona Selma, onde que ela benzia as crianças. Veja a riqueza cultural do espaço, né? Que se você considerar o que aconteceu lá atrás, primeiro que lavar roupa era um serviço de fora, né? Hoje em dia nós temos domésticas profissionais que servem famílias, casas, lares, mas naquele tempo era comum isso, lavar roupa para fora, né? E passa por tudo isso, né? Quem não viu na infância uma bica no maciço do Morro da Cruz, né? Sim. Quem mora no maciço do Morro da Cruz, a água vem do morro. Isso. A verdade natural é essa, né? Quem não viu uma bica? E por trás de uma bica tem toda essa história. Sim, sim. E como eu esqueci também de falar, que a gente tem o caminho da natureza, que é mostrar também para o turista olhar para o centro da cidade e olhar para o maciço e ver aonde que tem a maior preservação da natureza, assim, né? De verde, né? Então, olhar que aquele lugar, ele além de ter 80 nascentes, mas também tem muito verde, né? E caminhar, percorrer as comunidades ali que são próximas, né? Porque geralmente quando olha o maciço do Morro da Cruz, acha que é tudo a mesma coisa, né? Sim. Mas tem as suas divisões ali, né? Sim. No teu caso ali tem Nova Descoberta, Pastinho e por aí vai, né? Sim. E aí a gente tá... todas as terças-feiras a gente se reúne para avaliar como é que foi. Geralmente a gente está ainda só fazendo no final de semana, né? No sábado. Mas para avaliar como é que foi, quais foram as coisas que a gente ainda precisa arrumar enquanto coletivo. A gente pensa tudo junto, às vezes tem alguns que pensam diferentes, mas isso é um coletivo que pensa que é democrático, né? Todos têm vez e voz para falar enfim, se engajar no seu modo, no seu jeito, no seu tempo, mas que a gente faça um grande coletivo funcionando. O interessante é que esse termo, essa expressão, turismo de base comunitária, está em alta, né? Quem conhece bem o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, que geograficamente é muito parecido com a gente, e culturalmente também, né? Toda a questão de praia, futebol, samba, carnaval, enfim. Não significa esse conceito apenas um espaço com um mirante, para que as pessoas estejam lá em momento de lazer, se divertindo, tomando a sua cervejinha, curtindo um som, fazendo um turismo de contemplação, pôr do sol, enfim, a lua, mas também com esses roteiros, né, esses objetivos que você relatou, que é de conhecer as culturas nas entranhas do maciço e, sobretudo, as pessoas. Isso. E porque, assim, o turismo de base comunitária é pensar a partir das bases, né?
pensar a partir daqueles que moram ali. É fazer com que a economia gere naquele lugar, né? Na comunidade. Gire, né? Não só os anfitriões, né, vão estar ganhando com isso, mas a própria comunidade, porque, por exemplo, se a gente vai num terreiro, porque a gente visita os terreiros também, o terreiro também está ganhando, né? Quando a gente visita as lavadeiras também estão ganhando com isso, né? Então, todo mundo está conectado junto ali e fazendo acontecer, né? Então, se a gente não tem enfim, né? Essa conexão de que, né, precisa do outro, sabe? Então... Uma mão lava a outra. Isso, eu acho que é pensar coletivamente, né? Pensar que nós ganhamos, os moradores também ganham com isso, e aqueles que vêm também se sintam transformados por saber, né, da nossa própria história, porque, como você bem disse no meu currículo, mini currículo ali, eu sou professora, então essa é uma história que é muito cara, que a gente não vê nos livros didáticos, né? Não vê nos livros de história contando essas histórias, né? Por exemplo, você falou que a comunidade, muitas conheciam como Morro da Caixa, né? Sim. Então, ali tem a caixa d'água, um reservatório de água, e que só 70 anos depois, por exemplo, que os moradores puderam usufruir daquela água. Então, e abastecia a cidade. Então, a grande caixa d'água, o grande reservatório da cidade de Florianópolis. Exatamente. Né? Do que eu considero a cidade porque, nesse tempo, no século passado, a cidade de Florianópolis era basicamente o centro do maciço para frente. Sim. Depois a cidade cresceu, mas era um grande reservatório. E não só ali, o maciço tem outros grandes reservatórios. Sim. Tem um ali próximo, perto da escadaria da antiga Cobal, que a gente chamava, Sim. do Morro do Escalador. Tem um outro reservatório grande lá no Morro da Nova Trento. Sim. Enfim, são descobertas. Eu acho que a sociedade precisa conhecer esses meandros da nossa Sim. cidade. E por exemplo, esse reservatório, se eu não me engano, eu acho que foi de 1922, se eu não me engano. Então, por exemplo, tem a servidão do Encano, né? Entender o porquê que é servidão de Encano e não o nome de um morador, né? Então, é proposital, é porque o cano passa ali naquela servidão, né? E aí, aquela região vai crescendo de forma desordenada, porque muitos deles acabam tendo seu pedaço, sua casa, né? E crescendo, né? Por conta também, enfim, né? Das suas dificuldades, enfim, né? Vai crescendo ali de forma desordenada. E aí, aquela parte que tem um encano acaba também sendo também sendo parte daquela família ali. Né? E a caixa d'água, que acabou sendo tema aqui da nossa discussão, serviu para abastecer a cidade, porque a água vem do morro. Isso, a natureza leva a água do morro para abastecer a cidade, por isso foi construída aquela base. Hoje, felizmente, é uma praça muito bonita e com muita vida, né? Sem falar na vista, que é uma vista bonita da cidade, mas eu vejo muita vida na praça hoje. Sim, não, e sem contar que por esses 70 anos aí, aquele pedaço de terra, vamos dizer assim, que está lá no Monte Serra, ele era totalmente fechado para a comunidade, era cadeado, né? Sim. E hoje em dia a gente vê um espaço com vida, Isso. Porque é um espaço que as crianças gostam de estar. Ficam brincando de pipa, tem um espaço que é área de lazer para eles, né? Então, isso tudo... Tem uma própria guarita lá que faz a segurança. Isso, própria guarita, né? Que faz toda a segurança. E além, né, de ter um lindo pôr do sol, né? Que quem vai lá visitar se encanta. A gente já fez vários eventos ali.
E aí as pessoas se encantam com aquele visual, né? Com Até aquele porque monumento também. a caixa d'água, o espaço ficou muito tempo fechado, mas arquitetonicamente é muito bonito. Sim. E ficou por anos fechado com aquela arquitetura muito bonita que é. Exatamente. Né? Bom, Priscila, e aí, para a gente tocar em vários outros assuntos aqui que nós temos da pauta, esses roteiros, você falou das lavadeiras, benzedeiras, né? Chegou a falar dos terreiros. Quantos terreiros tem ali na região, hein? Uma curiosidade minha. Olha, eu, por alto, assim, eu acho que uns 10. 10. 10, assim. É uma eu ainda não. concentração. Alguns eu conheço, né? Mas outros eu não tenho, assim, mais ou menos acho que 10. Mas, por exemplo, ali no Morro da Queimada é um dos que tem. Eu ia falar. Mais, né? Eu acho que mais para 20, eu acho. Eu acho que a região que mais tem ali, terreiros, né? Das diversas religiões de matrizes africanas é aquele complexo do Mocotó com a queimada. Né? Tem muitos, inúmeros. E a gente faz... Aliás, é um projeto interessante, né? Sim. Fazer um mapeamento e divulgação, até eu no acho satélite. Que tem uma associação de religiões de matriz africana que, se eu não me engano, eles já fizeram esse mapeamento. Ou estavam fazendo, assim, né? Agora eu não sei te dizer, mas tinha a associação desse... Porque uma outra questão que precisa ser respeitada e vem nesse momento de mostrar, né? Mostrar o que por muito tempo ficou escondido. Isso. A verdade é essa, né? Tudo que envolve a cultura do maciço precisa descer o morro à informação e as pessoas saberem que existe, que são coisas do bem, né? Que são coisas feitas por uma questão cultural, sobretudo. Sim, e assim, a nossa comunidade do Morro da Caixa, vamos dizer assim, né? Sempre teve essa também noção, né? Com a chegada também do Padre Wilson na comunidade, isso fortaleceu ainda mais. Porque a gente começou a entender que por exemplo, a gente, em novembro, a gente faz a missa afro. Então, acho que já tem uns 30 anos já dessa missa. Sim. Que convida, então, os terreiros do maciço do Morro da Cruz, também da Grande Florianópolis, do bairro do Rio Vermelho, por exemplo. Então, a gente já faz uma grande parceria com isso, né? Entendendo que Deus é um só, né? Sim. E a gente tem que respeitar todas as formas de fé, né? E aí, a gente começou a entender também que missa afro já não cabia mais, porque a gente entendia que todos tinham que organizar, pensar junto essa celebração. E aí a gente colocou como culto afro. Então, a partir daí, a gente começou a fazer o culto afro não dentro da igreja, e sim fora dela, na praça da comunidade, né? Trazendo os ogãs, os pais e mães de santo. E até tem um momento que a gente faz, a gente canta um ponto e canta músicas católicas, então, Legal e isso. músicas afros, né? Então, para entender que é isso, né? Eu acho que Deus é um só e a religião de matriz africana eu tenho aprendido muito com eles, né? Sim. Nesse sentido da coletividade, da ancestralidade, que é tão forte, tão importante, assim, né? E quando o meu pai, ele é ogã, um parentes, né? E ele... Isso eu conto assim, mas é bem raro eu contar, assim, né? Que eu sou católica, né? Canto na missa e canto lá com o Padre Wilson. E aí ele iria fazer toda essa cerimônia, né? Enfim, né? De ele voltar a ser ogã e tal. E ele queria um padrinho e uma madrinha para estar nessa cerimônia junto com ele. E ele
pensou o meu nome. E aí ele falou comigo, assim, meio que ressabiado, e perguntou, né, para mim se eu queria ser a madrinha dele. E aí eu falei que sim, né, que se ele sentisse, né, a vontade de estar naquele lugar, se ele se sentisse feliz, né, eu também estaria feliz. E aí ele começou a chorar e disse assim, poxa, filho, eu pensei que você ia dizer não, porque você é de outra religião. Aí eu falei, por quê? Porque eu não posso ser, né, porque eu não posso ser a tua madrinha, Sim. né? Enfim, e é só para entender isso, sabe? Que eu acho que precisamos avançar nessas Essa tua discussões. história, eu ia fazer uma colocação antes de você relatar. Mas essa tua história nos remete ao tempo que a gente está vivendo. Eu acho que as religiões, elas estão se respeitando e se comunicando, né? Se relacionando. Eu não vejo problema algum o cidadão ser católico e frequentar os terreiros e vice-versa, né? Até porque a questão dos terreiros envolve os nossos ancestrais da África, e o catolicismo é muito forte no Brasil. E tudo isso se sincretiza, né? O sincretismo já é uma forma de relacionamento que há das religiões, né? Então eu acho que essa liberdade é muito mais do que real nesse momento, da pessoa poder ir num terreiro lá, né, ir num culto temático com as datas que tem, culto ao Preto Velho, Zé Pilintra e etc. E ir numa missa católica dominical, ou no sábado, ou durante a semana, ou até aquela tradicional missa do Padre Wilson, que eu não sei se ela existe ainda, que era às 6 da manhã de terça-feira. Tinha uma missa que era às 6 da manhã de terça-feira. Então é isso, gente. Eu acho que as pessoas têm que ter esse direito de poder frequentar. Infelizmente, ainda eu tenho um grupo que eu participo que se chama Coletivo Ecumênico, que é justamente para a gente pensar em ações... A palavra é essa, ecumênico. Isso, pensar ações coletivas, e uma delas é esse culto afroecumênico, que a gente vem conversando muito sobre isso, mas que tem ainda um racismo muito forte, religioso, com esses terreiros, né, de Umbanda, Candomblé, enfim, ainda tem, né, e eles mandam diariamente para nós violências que alguns deles sofreram, né? Sim. Mas também pensar que na nossa comunidade, por exemplo, tem uma mãe que o filho dela é pai de santo. Sei. Só que ela frequenta as celebrações e ela é ministra da Eucaristia, por exemplo. Olha né? só. E aí teve um dia que ela fez uma pergunta pro Padre Wilson e disse assim, tá, padre, tem algum problema de eu frequentar o terreiro do meu filho e vir aqui, né, ser ministra da Eucaristia? E aí o padre disse, olha, Deus é só um só, né? E se tu estás bem naquele lugar e tu também estás bem aqui, então por que não, né? Por que não frequentar? E o Padre Wilson também gosta de uma festa de preto velho, claro, é né? isso aí. Eu acho que o Padre Wilson, que tem relevantes serviços prestados à cidade, que o que ele presta lá no Monte Serra, no Maciço, é a cidade. Sim. Né? Porque a representatividade que tem aquela região, que é a primeira a receber os escravos na nossa cidade, é de muita envergadura. E ele é muito parecido com o comportamento democrático que tem o nosso atual Papa, Papa Francisco, que tem uma mente mais aberta, uma mente em evolução. E é isso que eu acho que a gente tem que dar essa continuidade. E o Papa Francisco, ele fala de uma igreja em saída, né? Uma igreja não só em saída, mas uma igreja aberta para todos, seja moradores em situação de rua, seja a população LGBTQIA+, né? Que, enfim, né? Dessas discussões que o Papa traz também, né?
E uma igreja que seja lameada, não seja só aquela, né, estruturada com vários monumentos, mas que não se mexe, não se move, né, para as discussões que estão aí à tona, que também precisam, né, Verdade. discutir, enfim, levar também para a comunidade. Uma das coisas também que eu gosto, né, do Padre Wilson e também das missas é que ele também nos coloca também a estar juntos, sabe? É uma missa que é uma missa comunitária, vamos dizer assim, A né? pessoa se sente à vontade. Isso, a gente sente à vontade, a gente discute ali, a gente fala sobre a Bíblia, mas também a gente fala sobre as nossas dificuldades enquanto moradores, né? Daquela comunidade, dessa região, né? Que por muito tempo foi e é, por algumas questões aí, invisibilizadas, né? Pela própria poder público. Então, e aí a gente conversa sobre muitas coisas, né? E eu fico muito feliz de ter nascido nesse lugar, assim, sabe? Legal. Por falar nesse lugar, gostaria que você falasse um pouco de como foi a sua infância, né? Seu avô, seu teco, familiares, Embaixada Copa Lorde. Quais são as lembranças da infância no Maciço? Então, eu sempre fui uma filha, assim, muito protegida pelos meus pais, até pelo meu próprio avô, que a gente, primeiro era brincar só no quintal. Então, era um quintal, e ainda é, né? Um quintal muito grande. De fato, eu tive uma infância que eu pude subir em cima da árvore, comer fruta da árvore, fazer diversas brincadeiras. Eu lembro até que a minha mãe e minhas tias, né, brincavam de mestre mandou, porque às vezes tinha vezes que a gente deixava lixos assim, né, no quintal, e elas faziam essa brincadeira, né, e a gente achava que era brincadeira, né, mas também tinha um cuy aí que é para vamos organizar o quintal. Então, era muito divertido, assim, né? Eu digo que eu tive infância, sabe? Uma infância com uma avó e um vô muito presentes. A minha mãe também, apesar de que ela trabalhava muito, né? Ela também foi uma lavadeira, né? Com a minha avó. E aí ela trabalhava só... tinha, às vezes, só o domingo para ficar com a gente, mas era um domingo de presença, sabe? E o meu pai também. Mas, assim, era uma infância maravilhosa. E o meu avô, para mim, ele é ainda, né? Apesar de que ele se foi durante a pandemia. Mas ele é, para mim, assim, um grande ídolo, sabe? Porque eu via nele uma pessoa, assim, que eu não via em outras pessoas, assim, né? Assim, de uma grande liderança, de ajudar as pessoas. Às vezes ele estava almoçando e tinha lá gente que batia na porta dele e pedia, sei lá, um prato de comida, ou que às vezes não tinha dinheiro para pagar o gás, né, para fazer a comida, ou até mesmo enterrar os seus entes queridos. Meu avô ajudava muito. Então, eu fui crescendo nessa família de grande liderança comunitária, de um pertencimento também àquele lugar. Meu avô, ele, em várias entrevistas assim, que eu via assim, dele, ele falava o quanto que ele amava aquela comunidade, assim. E, de fato, teve até uma pessoa que perguntou para ele, tá, você sairia daqui? Ele, assim, não, eu só saio morto daqui, assim, e foi isso, né, praticamente. Então, eu também me percebi uma pessoa de liderança por conta também que ele, aos poucos, ele também foi me transformando para esse lugar, sabe? Então, eu fico muito emocionada quando eu falo dele, lembro muito das coisas que ele fez na comunidade. E liderança feminina, né? Isso, feminina, que é o que a gente tem percebido
cada vez mais o espaço da mulher sendo ocupado. Sim, sim. Eu digo assim que foi difícil eu me entender nesse lugar como uma mulher, né, de liderança, até porque tem ainda, né, Dona Daci, Dona Uda, Dona que Uda. foi a primeira diretora, né, da escola ali, a Dona Daci também como Sim. professora daquele lugar. Todas educadoras. Todas Vocês três. Fora as outras. Todas educadoras. E aí meu avô nesse meio, né? Entendendo aí também nesse papel também, né? De forma educacional, pensando nessas crianças que ficavam na comunidade sem às vezes o lugar, né? Para estar. E aí eu fui me entendendo nesse lugar, assim, né? Teve uma vez que a gente precisava pintar a caixa, o reservatório de água, né? Sim. E era uma coisa muito simples, que era pintar. E eu lembro que naquele dia estava um dia lindo, de sol. O meu avô, eu acho que ele estava em casa. Eu não sei se ele estava meio que doentinho e tal, mas ele ficou em casa. Mas é uma coisa assim que é sem explicação, sabe? É como se fosse algo ancestral, alguma coisa te dizendo assim, sabe? Sim. E aí quando eu tava pintando, por mais que era um gesto singelo, eu comecei a me emocionar e pensei assim, tá, é isso que o meu avô faz. De cuidar do próprio lugar onde que deu sustento para ele, onde que ele acredita que tem grande potência, sabe? Então, deu um estralo, assim, em mim, e eu fiquei muito, muito emocionada, assim, sabe? Chocada também, né? Porque é algo que é surreal, não, assim, natural, assim, né? E aí eu fui entendendo também nesse lugar. Aí, quando o meu avô também faleceu, as pessoas começaram a me procurar também, né? Como uma referência, neta do seu Teco, né? Então, já tá fazendo algumas coisas aí que chamam a atenção. Então, vamos lá, vamos ver. A verdade é dar continuidade num novo momento e talvez numa situação de melhor preparo, né? O tempo do teu avô é outro, né? O nosso tempo não é o tempo dos nossos ancestrais. As coisas mudam, evoluem, mas o legado foi deixado. Sim, exatamente. Bom, Priscila, você falou aqui, claro, educação é uma palavra forte do nosso diálogo. Você é mestra em educação, professora. Acho que a palavra educadora é uma palavra muito bonita e pouco usada, né? A palavra professora é legítima, é comum, mas a palavra educadora tem uma força tão grande porque remete diretamente à palavra matriz que é educação, né? Como é lidar com isso, né? Por uma expressão que você usou aqui na entrevista, eu não podia sair do quintal, né? Isso era uma forma de educar e preservar com os males que tem do portão para a rua. Aliás, quintal de barro, né? De chão batido, né? A infância remete a isso, né? Mas isso tudo serviu para você hoje ser mestra em educação e doutoranda em educação. Sim. Como é ser professora? Como é ser educadora? Como você vê a educação? Primeiro a base foi a minha família, né? Como você falou, super protegida e sempre me via assim, né? Nesse lugar, porque tinha alguma coisa que estava me preparando também, né? Sim. Você não é qualquer pessoa, né? Te cuida, vamos te proteger. E aí eu fui entendendo também, nesse espaço religioso, que a educação era muito forte, aflorada em mim, né? Por conta de eu começar aí também sendo catequista, né? Então, já lógico, é cunho religioso, mas também tô ali também me preparando como uma professora, né? Mesmo que seja uma catequista. Então, eu fui entendendo que eu gostava muito de estar nesse ambiente de comunicadora, mas ensinando também, né? E aí eu fui fazer a pedagogia
E aí também meu avô me ajudou muito para continuar nesse lugar. Eu lembro que ele falava assim, você tem dinheiro para passagem do ônibus? Que era coisas, né, simples, assim. Você tem dinheiro para... O lanche? O lanche. E eu nunca pedia nada para ele, assim. Sim. A única vez que eu até pedi para ele foi que eu não tinha dinheiro para fazer xerox, que antes era xerox, Sim, né? era comum. Era xerox. Era comum. E aí ele sempre, quando eu saía de casa, ele sempre perguntava assim, não, vô, tudo bem, agora eu tá tranquilo, né? Então, quando eu atuei, né, de fato, como professora, eu me encantei, né, mas fiquei mais com os pequenininhos, porque esse momento, né, de estar com crianças muito pequenas é grandioso, né? Porque você vê os primeiros passos, as primeiras falas, eles estão atentos a tudo que tu traz, as coisas que você vai levar, né? De conhecimento para eles. Então, cada dia era um encantamento, né? Lógico, também tinha muita luta, muita resistência, né? Quando a gente está, né, nesse ambiente educacional, de educação infantil, né? Tem mais pessoas, né, atuando na sala contigo, né? Então, lidar também com esse pequeno coletivo, né, que vai estar trabalhando com essas crianças bem pequenas. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com essa faixa etária, né? Eu sou professora de educação infantil. E aí, né, eu fiz, né, o mestrado. E aí eu pesquisei sobre os projetos políticos pedagógicos, e aí mais uma vez trazendo as unidades que estão em torno do Maciço da Cruz, pensando que ali existe uma população grande, né, de moradores negros, e aí eu queria investigar, saber o que o PPP, né, o projeto político-pedagógico das unidades estavam tratando as questões raciais. Uhum. Então, e aí eu fui para os documentos nacionais, os documentos também municipais, e fui analisando, né, esses documentos. Lógico que uma coisa é estar escrito no documento, outra coisa é saber Praticar. se de fato isso acontece na prática, né? E aí depois eu entrei também na prefeitura, né, municipal de Florianópolis, como professora da rede municipal. E aí eu via que, assim, tudo que eu havia pesquisado, assim, algumas coisas não aconteciam, né? Era bonito no papel, mas que faltava, né, um engajamento aí, enfim, né, da própria gestão, né, da unidade, né? São duas coisas aí diferentes. Você acredita que o município tem um bom serviço de educação? Existe uma boa metodologia, bons profissionais? Olha, eu acredito que sim, até porque senão eu não estaria também atuando ali. Sim. Mas vejo uma preparação porque tem formação continuada de professores na rede. Inclusive, até nessas formações são dados cursos de educação das relações étnico-raciais. Inclusive, até o próprio município tem as diretrizes, né, de matriz curricular, né, da educação das relações étnico-raciais para o município. Vejo que tem, assim, um caminho já, assim, percorrido, né? Uhum. E agora é questão de dizer, olha, é lei, né? A gente precisa aí, nós, professores, aplicar essa lei, seja em nível, né, da educação infantil ou dos anos iniciais ou finais, né? Você atua em várias entidades aqui, listadas, NICA, Alteritas, Alensky,
o próprio Centro Cultural Anastácia, tem também o das populações afrodescendentes, né? E você traz aqui como forma de educar, né, como política de educar, a palavra comunicação. O que significa esse interlace de educação e comunicação que você foca, né? Você dá essa ênfase à comunicação e educação? Nos explique isso. Então, para o doutorado, então, né, doutorado em educação, além de eu estar, né, participando aí no Alteritas, também participo do NICA, né, que tem uma linha de pesquisa educação e comunicação, né, e vejo que comunicar são várias frentes, né, desde, por exemplo, quando eu pego um livro, né, e abordo tais assuntos, né, leio para a criança, estou não só comunicando, né, informando também, né. Eu acho que a comunicação é primordial, que entrelaça também a educação, seja, né, na educação básica ou ensino superior, né. Comunicar também é educar, né. Tá mostrando os desafios também, né, da própria educação, mas colocando isso também, avançando também para a educação, né, vamos dizer assim, de modo... Entendi. E além de tudo isso, você tem uma obra lançada, que é o Orocongo do Menino Gentil, um personagem conhecido da comunidade do Morro da Caixa, o Monte Serrat, né? Foi enredo da Embaixada Copa Lorde, recentemente, e já foi citado em outros enredos e sambas da Escola de Samba Embaixada Copa Lorde, né? Como foi transformar uma história do seu berço em obra? Primeiro, assim, como eu fiz a minha pesquisa, né, no mestrado, eu queria voltar ao lugar onde que eu vim, né, já que eles me deram também essa oportunidade de eu estar na universidade, eu queria também devolver retribuir novamente a comunidade onde que eu nasci. Então, eu fiquei pensando em várias coisas, vários nomes, e aí eu pensei, por que não falar do Gentil do Orocongo? Não faço algo... expansivo. Contando... aprofundado. Contando de fato a história dele, né? Tem algumas coisas que são imaginação da minha cabeça, tem outras que de fato são verídicas, né? Tem ficção aí também. Isso, Então, é um livro que é voltado para as crianças. Sim. Porque penso que são elas aí que vão levar essa história adiante, e elas também precisam conhecer quem já se foi, né? Então, foi uma das coisas que eu pensei. E aí eu pensei... O meu avô também estava ali no nome, né? Quem eu poderia falar sobre. Mas daí eu pensei... Porque naquela época que eu estava escrevendo, meu avô ainda era vivo, né? E aí eu pensei assim, não, vou colocar aqueles que já se foram, que as crianças não sabem quem foi, né? E aí eu pensei no nome do Gentil do Orocongo, né? Uma personalidade importante, digo, para Florianópolis. Ainda tem muitas pessoas que não conhecem quem foi o Gentil. Até mesmo professores de música, por exemplo, não sabem quem foi o Gentil, né? Porque o Gentil, ele nasceu em Siderópolis, foi ainda muito bebezinho veio para cá, né, para Florianópolis, e a família dele se instalou lá no Monte Serrat, começou a morar lá. Então, de pequeno, o Gentil conheceu o Raimundo, que era um cabo-verdiano e que trouxe o instrumento de origem africana chamado Orocongo.
E ele se encantou por aquele instrumento e foi amor à primeira vista. Ele foi muito autodidata, aprendeu a tocar. Em que época foi esse encontro? Do cabo-verdiano com o gentil? Daí eu não sei. Isso é uma coisa que, de fato, eu não sei, assim. Interessante isso. E aí, depois, quando eu conversei até com a esposa dele, e aí ela foi falando, né, sobre o gentil e tal, sobre a história dele, e eu não tinha conversado antes para saber, né? Eu fui pesquisando em teses, em dissertações, para saber mais coisas, e aí depois eu fui conversar com a família. E aí ela falou assim, daí ela foi falando coisas que eu tinha escrito assim, nossa, então, olha, Gentil tá querendo que eu escreva mesmo a história dele, né? E aí a história dele é muito bonita, assim, até de falecimento, assim, porque ele teve complicações da diabetes e foi pro hospital. E no hospital, as enfermeiras, os médicos se encantaram, assim, com a história dele e cuidaram dele, né? E aí, ele ficou tão comovido com isso que pegou e pediu para a esposa dele levar o orocongo para tocar para as enfermeiras e para o médico. E aí, o médico até falou assim, olha, ele pode até voltar para casa, porque a gente já não tem mais o que fazer, então ele pode ficar um pouco em casa. E isso, quando ele foi para casa, ele não largava do orocongo, ficava o tempo todo tocando. Então, até nos últimos dias dele, ele ficou tocando o orocongo. E ele era um amante por esse instrumento, sabe? Ele viajou pelo Brasil inteiro, fez oficina na UDESC com os alunos de música até, né? Construiu o seu próprio orocongo. Então, é uma história muito bonita, assim, sem né? dúvida. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1985. 85. Porque em 89... a Embaixada Copa Lodi, com o enredo A Voz e a Vez do Morro, cita o orocongo no samba. É um samba que mexe com a história do carnaval, né? E mexe comigo, que cantava esse samba na infância, lá no Morro do Céu, mais pro lado. E agora, recentemente, estive na quadra e cantaram esse samba. Então, de muita felicidade, o William Tadeu pegou a tua obra e ela foi levada para o enredo do Carnaval recente, que não me lembro no ano específico, mas acho que foi 2020, se eu não me engano. Então, foi na mesma época que eu publiquei, porque assim, eu escrevi a história em 2017. 17. E aí passou-se muito tempo. A Copa Lorde, então, falou que iria, enfim, né, lançou o enredo. E aí eu disse assim, poxa, eu não posso mais deixar essa história ali guardada, eu preciso colocar ela, né, para publicar ela, né? E aí foi nesse período também que eu publiquei o livro, e que eu falo que é um livro que é pensado no coletivo, sabe? Que tem muitas mãos. Era um sonho meu, mas muitas pessoas aí me ajudaram a publicar esse livro. Então, gratidão a essas pessoas. Aliás, eu entrevistei aqui, semanas atrás, o Bruno Barbi, que é um grande artista, que ele diz que, né, ele considera aquele caminho o caminho da África, né? Até ele tem ligações familiares com a comunidade. E aí ele retrata as personalidades negras da cidade. Eu não sei onde é que tem uma imagem do orocongo, do gentil, né? O gentil do orocongo. Se já tem algum retrato dele pela cidade. Se não tem, é uma bela sugestão, né? Fica a dica, Bruno Barbi. Porque assim, historicamente as homenagens vinham através de bustos, né? Que também, estátuas, bustos, enfim. Sim. No Rio de Janeiro tem muitas estátuas de personalidades importantes, né? E estátuas, até de certa forma, mais democráticas, que não é o caso aqui na nossa cidade dos bustos. Agora,
é uma imagem que precisa ser eternizada ali, Sim. do Gentil, né? Um dos projetos, né? O meu livro agora está na editora Cruz e Souza, que é... Com o Fábio lá. Isso, que é com o Fábio Garcia. E um dos projetos que a gente tem é fazer com que a gente construa aí um túmulo para o Gentil. Porque o Fábio, ele fez um projeto, eu acho que pela Elizabeth Anderle, que era conhecer as personalidades negras que já se foram. Nos cemitérios. Nos cemitérios. Que é turismo também. Isso, que é turismo. Tem, eu acho que Paris tem. Tem, na Argentina. Tem vários lugares. Fora do Brasil, o turismo é explorado de todas as formas possíveis, inclusive nos cemitérios, que lá estão enterradas, né? Que é um conceito que acho que daqui a um tempo vai acabar, por conta do avanço da cremação. Mas é turismo sim, né? É turismo sim. Mas eu fiquei curioso, o túmulo dele não existe? Então, tem, mas ele não tem identificação, é uma cruz, assim, sem nome, né? Falta lápide. Falta lápide. Está lá no Itacorubi? Isso, lá no Itacorubi. Então, um dos projetos é fazer isso, assim, né, também. E aí, entre outros, né? Porque é o seguinte, o cemitério... Muita gente se assusta quando a gente fala de cemitério. Mas o cemitério é o seguinte, ele é uma grande fonte de pesquisa, né? Historiadores... Eu sou jornalista, também sou muito curioso. O jornalista é um pesquisador também. E lá, a lápide, o cemitério, os personagens, são fontes de informação, de história. Né? De história. Então, essa questão da reconstrução aí do túmulo do Gentil é muito mais do que legítima. Né? Muito mais do que legítima. Vamos ver se a gente consegue aí. O importante é saber onde está. Né? O importante é saber onde está e aí a coisa anda e tal. Enfim, e a Embaixada Copa Lorde fez parte da tua vida? Sim, ainda faz, né? A minha família sempre foi envolvida, né? Na escola, minha tia já foi uma das diretoras da Embaixada Copa Lorde. Meu avô, ele era da velha guarda. Então, sempre cresci nesse meio, assim, né? Minhas tias, muito delas já pegaram uma ala, por exemplo, para confeccionar, enfim, né? As fantasias. Assim. Então, a gente fazia muito isso em casa, né? E era muito um ambiente, assim, muito família. Sim. E ainda é, né? Mas digo assim, para a construção da fantasia, sabe? Então, era uma grande festa para esse momento, né? E aí eu sempre participei enfim, né, da Embaixada Copa Lorde, no sentido de desfilar, tal, né? Já participei, né, das crianças, da ala das crianças. Por muito tempo da ala coreografada, porque eu adoro dançar. E aí eu entendia na minha cabeça que eu, estando na ala coreografada, eu poderia ir para a comissão de frente, porque eu já queria isso. Mas trampolim. Esse sonho ainda não realizei. Mas, e agora, sair na ala dos amigos, enfim, né? Mas... Não te convidaram para o projeto do Seu Terri? Não, então. No projeto Seu Terri, eu acho que quando iniciou o projeto, eu comecei. Mas eu era uma criança, assim, uma adolescente, vamos dizer assim, muito tímida, sabe? Então, era bem reservadinha, tal, toda envergonhada. E não durei muito tempo, assim. Entendi. Aliás, sofreu uma pequena pausa o projeto Seu Terri? Sim. E aí eu estive na quadra visitando lá a nova diretoria e também no outro programa que eu tenho, voltado ao carnaval, que aquilo não pode morrer. Aquilo é um braço da comunidade, que é um braço da escola, que envolve as pessoas da comunidade, de um personagem, tanto quanto seu avô, o seu Teco, Dona Uda, que foi o Seu Terri. O Seu Terri era um gentleman. Era um mestre-sala que se preparou para aquilo, e quantos passaram por ele, e precisa dar continuidade,
porque, querendo ou não, é uma oportunidade gigantesca para Sim, as era um crianças. trabalho belíssimo, né? Salvou também muitas vidas, né? Porque eu acho que a escola de samba também é um meio educacional, né? Sem Que dúvida. gera muito oportunidades, né? Sem dúvida. Seja econômica, seja educacional, enfim. Cultural, Cultural também, social. né? Aham. Então, e aí até muitas pessoas que foram mestre-sala, porta-bandeira, se referem muito ao Terry, né? Por conta disso que ele fez com essa escolinha, né? Que era muito bonita, assim, né? De saber como é que era uma postura de um mestre-sala e uma porta-bandeira, né? Até mesmo levar a bandeira da escola, o quanto que isso também é Peso que tem, né? Isso. Responsabilidade. Isso, toda a responsabilidade. Então, Então a aprende gente muito... não sabe o que é um pavilhão, né? Um pavilhão é uma coisa tão sagrada que quem não sabe não se salda um pavilhão de bermuda, de boné, né? Sim. Se respeita muito aquilo. Aquilo é um símbolo sagrado de uma instituição que é uma escola de samba, né? Aliás, o seu Terry também merece aí uma estátua, né? Também merece. Uma estátua. Não, inclusive, no Mirante, lá da comunidade, tem as personalidades. Sim, né? feitas pelo Bruno Barbie. Feitas pelo Bruno Barbie, né? Tem a Valda Costa, tem o seu Terry, tem a Dona Uda. Tem o Lindinho também. O seu Lindinho. Até o pai do Walter também. O Valtinho, Isso, grande passista do carnaval. Figura emblemática. A Nega Tide também, representada. São as pessoas da nossa cidade, né? Não só ligadas à Embaixada Coppola, mas são da nossa cidade. Porque a Tide nasceu no Morro do Céu. O Lidinho nasceu no Morro do Céu também. Sim. Lidinho, o Valtinho também. E aí é isso que a gente busca, né? A eternização dessas pessoas tão importantes não só para o carnaval, mas para a nossa cidade, para o maciço, que é uma parte muito importante da velha Florianópolis, né? Sim. Florianópolis hoje é uma cidade grande, uma cidade que tem cidade própria lá no sul da ilha, no norte, o continente, que é outra força, mas a cidade velha precisa ser respeitada, enaltecida e resguardada com todas essas memórias, né? Olhar essa Florianópolis além das praias, né? Que é uma das bandeiras que a gente traz, assim, né? A Florianópolis não existe só praia, né? Não é só a questão da praia, mas não é só a cultura açoriana, né? Também. Que tem o seu valor, porque a gente é oriundo do maciço, mas o boi de mamão tinha no morro também. Sim. Né? O boi de mamão tinha no morro. A Jerusa Romão, também. Eu não sei se você já não veio ainda. Ela, quando eu convidei ela para o lançamento, ela conheceu o seu Gentil. Eu também conheci, mas ainda muito pequenininha. Mas ela falava que era uma grande festa, porque o Gentil, ele adorava boi de mamão. Sim. E as famílias até pagavam para ele ficar tocando algumas horas na frente da casa da família para a família, para as crianças ali se divertir, né? Então, isso era muito forte, né? Nas comunidades do maciço também, né? Sem dúvida. Todas elas tinham um grupo de boi de mamão, né? Que com os seus personagens ficaram eternizados nas nossas memórias, principalmente da nossa geração aí, que é do início dos anos 80, mas também dos anos 70, Sim. Enfim, todo mundo. É isso, trazido pelos açorianos, né? Muito bacana tudo isso. Bom, Priscila, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final sobre educação. Bom, a educação, ele gera vida, gera oportunidade, gera conhecimento. E a educação é um meio e o fim, né? Eu acho que dá oportunidade para... eu acredito, né? Que dá oportunidade para essas crianças, né, que eu falo da onde que eu vim, oriundas
do maciço do Morro da Cruz é fazer com que elas possam sonhar, né? Sonhar e ser capaz de estar onde que quiser estar, seja sendo professora, sendo músico, né? Porque temos muitos grandes músicos, né? Como Celinho da Copa Lorde. E gera perspectiva de vida, né? Quando a gente pensa a educação, ela transforma vidas, transforma a vida de muitas pessoas. É isso. Te agradecer, Priscila, pela presença aqui no Café e Prosa da TV Câmara, e vamos em frente com muitas causas e lutas pelo povo de Florianópolis e em especial do Maciço. Muito obrigado. De nada, gratidão. Essa foi a Priscila Freitas, mestre em educação, contando a sua história, o seu trabalho e também tudo que é desenvolvido em prol do Maciço do Morro da Cruz, nossa região importante aqui do centro da cidade, e que tem muitas pessoas que fizeram histórias, né, venceram, desceram do morro para o asfalto e conquistaram seu espaço. Na supervisão técnica, Lucas Gonçalves e Vitor Guimarães, e na direção geral da TV Câmara, a jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.